Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho e a gente inicia o nosso bate-papo, então, sobre as mordidas na escola, que é o nosso tema dessa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse nosso bate-papo dessa noite. Então, em nome da exclusivação de Itapiranga e de São Miguel do Oeste, hoje nós acolhemos uma pessoa muito especial, muito parceira, amiga da nossa escola, e que vem, com certeza, contribuir muito conosco, falando deste assunto tão presente no cotidiano das escolas, não apenas do Brasil, mas do mundo todo, né? Então, o nosso foco, a nossa ideia é trocarmos ideias, dicas, possibilidades sobre o tema da mordida que acontece na escola, né? Então, eu quero trazer para vocês, então, a Caroline Zani, é psicóloga aqui da infância e adolescência e atua aqui em São Miguel do Oeste. Então, ela está aqui conosco hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Então, Carol, seja muito bem-vinda, sinta-se abraçada. Juntas nós acolhemos esse grupo maravilhoso de pessoas que já está conosco nesse momento, né? Que com certeza tem também essa preocupação, essa questão de estarmos pensando da melhor forma possível toda essa questão do emocional das nossas crianças. Então, Carol, já de saída eu passo a palavra para você, para que você possa, então, ir conduzindo conosco essa conversa dessa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Elaine. Boa noite a todos. Estava aqui pensando, enquanto você fazia essa introdução, sobre o quão frequente é esse tema, né? Quem nunca ouviu falar sobre as mordidas na infância? Até quando eu compartilhei a postagem sobre a live, muitos colegas, muitos seguidores acabaram respondendo: ah, isso lembra muito a minha infância. Tem uma pequena que está nessa fase. Estou passando por uma situação assim. Então, eu quero parabenizar a Elaine por essa ideia. Acredito que ela vai contribuir muito para as nossas famílias e para todo mundo que esteja assistindo aqui a nossa live. Bom, acredito que para nós introduzirmos melhor o nosso assunto, nós precisamos falar sobre desenvolvimento infantil. Especificamente, a primeira infância, os primeiros anos de vida. E por que é importante que a gente saiba, que a gente conheça um pouquinho mais sobre o desenvolvimento infantil? Eu costumo dizer que o conhecimento, ele torna mais leve a nossa caminhada com as crianças. Então, entender por que determinados comportamentos aparecem, né? O que é esperado nessa faixa etária, quais são as características, facilitam muito a nossa intervenção, o nosso olhar com os pequenos. Então, se nós formos pesquisar, se nós formos estudar melhor sobre o desenvolvimento infantil, nós vamos encontrar muitos estudiosos, né? Alguns estudiosos, então, dividem a infância entre
Primeira infância, que vai do nascimento até os 3 anos de vida. A segunda infância, dos 3 aos 6. E a terceira infância, então, dos 6 aos 11 anos de idade, né? Nós temos também Piaget, que divide o desenvolvimento infantil em 4 estágios. O que mais nos interessa nesse momento é o sensório-motor, que seria do 0 aos 2 anos de idade, né? E nos aprofundando mais na psicologia, nós encontramos Freud, que fala então sobre o desenvolvimento psicossexual do ser humano, né? O que nos interessa mais também para essa live seria a fase oral, tá? Então vamos lá. Até os 5, aproximadamente 6 anos de idade, a criança é prioritariamente comportamental. Ou seja, ela vai encontrar no seu corpo meios de lidar com as suas demandas. Então, por que a criança morde? O que leva a criança a morder? Nunca é em vão. Muitas vezes a gente escuta alguns discursos do tipo: ah, a criança mordeu do nada. Não, nunca será do nada. Todo comportamento é sintoma de alguma coisa. Então, a gente precisa estar atento ao que tem por detrás, tá? Nos primeiros anos de vida, então, nós vamos encontrar na criança ações como agarrar, morder, sugar, jogar, né? E conforme ela vai se desenvolvendo, a via oral passa a ser um plano secundário. Primeiramente, ela vai explorar o mundo pela via oral, pela boca. Depois, então, passa para as mãozinhas e demais partes do corpo, tá? Conforme a linguagem vai sendo desenvolvida, isso, então, vai ficando em segundo plano. Essas ações de agarrar, de morder, de sugar, elas ajudam a criança, nesses primeiros anos de vida, na elaboração do comportamento. E conforme a linguagem vai sendo aprimorada, isso passa a ser um plano secundário. Todas as crianças vão morder algo ou alguém? Não digo que todas vão morder alguém, mas alguma coisa elas vão morder sim. Seja um brinquedo, seja um outro objeto, tá? E o que tem por detrás, então, dessas mordidas? A criança pode morder por expressão de sentimentos, seja sentimentos agradáveis ou sentimentos desagradáveis, né? Então, muitas vezes, uma expressão de um sentimento bom, expressão de um carinho, se dá através da mordida também, muitas vezes aprendido em casa, ou seja, às vezes os pais dão aquelas mordidinhas, né, na brincadeira ali, uma forma de carinho, mas a criança não tem o controle da sua força. Então, muitas vezes ela vai expressar esse sentimento com o coleguinha através da mordida, né? Ciúmes leva também a criança a morder. A disputa pela atenção de um outro coleguinha ou da professora leva a morder também. Fome, sono, irritabilidade, algum conflito que ela esteja passando em casa, tudo isso faz com que ela se expresse comportalmente, seja através da mordida, seja através do beliscão, da batida, tá? Sempre vai ser, nessa faixa etária, nos primeiros anos de vida, sempre vai ser através de uma ação comportamental, tá? Bom, quem leva a mordida, né? Como que a criança reage? A criança que leva a mordida, ela não entende por que ela levou essa mordida, né? O que está acontecendo. Então, é importante que a gente busque explicar para a criança o que aconteceu, né? Olha, o coleguinha deu a mordida em você porque ele não gostou que você pegou o brinquedo dele. Isso está doendo? Você ficou triste com o comportamento dele? Então, ajudar a criança a elaborar essa mordida, tá? A criança que mordeu, então, nós temos que ter muito cuidado para não estereotipar, tá? Para não rotular essa criança. Sempre entender que a mordida não é intencional, né? A mordida, ela nunca vai ter um objetivo de machucar o outro coleguinha, né? Ou porque ele está com ódio, enfim, que ele nunca mais vai poder conviver. Não, a mordida não é intencional. Então, buscar ter esse entendimento, tá?
E o coleguinha, então, que mordeu, é importante que a gente inclua ele nesse acolhimento da criança mordida, tá? Então, dizer que dói, dizer que machuca, nunca utilizar frases do tipo menino bom não morde, menina boa não morde, isso é feio. Não utilizar essas frases. Nós precisamos trabalhar sempre com a verdade. Então, dizer que morder dói, que morder machuca, que é preciso fazer carinho, tá? São algumas formas da gente intervir. Até, Carol, porque a gente tem que pensar que você está mexendo em toda essa questão emocional, né? Então, menino bom, o que é ser menino bom e o que é ser menina boa, né? Então, se eu mordi, eu não sou mais. Então, você acaba querendo resolver um problema e acaba criando outros novos problemas se você não cuidar da forma como você te expressa com a criança. Então, a linguagem oral, tanto a linguagem do olhar, do rosto, do corpo, da fala, com as crianças nesse momento é extremamente importante, né? Exatamente. Até ajudar a criança a identificar o que ela está sentindo, né? Ajudar a verbalizar, porque a criança ela não consegue definir em palavras como nós adultos o que ela está sentindo, né? Então procurar identificar, uma das ações que nós podemos ter é buscar identificar o contexto, né? Mapear a situação. O que levou à mordida? Ah, a mordida veio do nada? Não, vamos investigar melhor. É sempre com o mesmo coleguinha? Em que momentos que é? É sempre com o mesmo brinquedo? Né? De repente é uma disputa ali do mesmo brinquedo. Então, buscar esse manejo, identificando sempre o que levou, ajudar a nomear, né? E a partir do momento que ocorreu a mordida, intervir, tá? Falando com uma voz firme, nunca gritando, tá? Nunca também excluindo a criança que mordeu, nunca colocar de castigo, tá? Porque não, esses comportamentos não são conscientes, né? Não são frutos de um raciocínio, vamos dizer assim, são automáticos, é a minha defesa, é a habilidade que eles dispõem nesse momento. Então, buscar identificar o que aconteceu, o que ele estava sentindo, acolher a criança mordida, envolver a criança que mordeu nesse acolhimento, tá? E buscar de uma forma lúdica trabalhar em intervenções, tá? A criança ela nunca vai conseguir se regularizar da nossa intervenção. Então, conversar muito, ajudar a identificar o que está sentindo, o que passou. Que essa acolhida que você fala, Carol, eu poderia traduzir ela na firmeza com doçura, que é a regra de ouro da nossa escola, né? Então, esse acolhimento que você traz, tanto da criança que morde, quanto da criança que é mordida, essa tua posição de você te agachar, de chegar na altura dos olhos da criança, de falar, jamais gritando, né? Mas de falar com firmeza e acolhimento, com doçura, né? E tu falou, isso dói, isso machuca, é interessante que a criança que mordeu perceba, para criar esse sentimento também de empatia, que isso de verdade, o amigo ficou triste, porque ele sofreu a dor, né? Então, muitas vezes aqui na escola, a gente usa, por exemplo, quando uma criança morde a outra, a gente usa Dói de gel, né? Que você aplica, né? Porque o machucado, para eles é sempre interessante, vamos colocar um remedinho, né? Então se coloca, mas o amigo que mordeu ajuda a aliviar a dor. Entende? Ele faz uma massagem, ele faz o carinho, ele fica próximo do amigo que ele mordeu, até para que se trabalhe essa questão da emoção de dizer que realmente machucou, que está doendo, e que eu, nesse momento, eu estou aqui do lado, mas eu sou solidário à dor que o meu amigo está sentindo, por uma atitude minha também, né? E nessa perspectiva de, além de dizer o que não pode, né, mostrar o que pode ser feito,
é importante sempre se colocar à disposição, né? Então, ajudar a criança a identificar e nomear emoções. Olha, eu percebi que você não gostou quando a coleguinha fez isso, quando a coleguinha pegou o seu brinquedo. Mas da próxima vez, chama a prof, né? Isso é bem importante. Famílias, né, de crianças que sofreram alguma mordida, nunca ensinar a revidar, né? É importante também a possibilidade de estar chamando a professora quando isso acontecer. A mordida ela não é intencional, mas a partir do momento que você ensina a criança a morder, que você diz para ela se defender, ela passa a ser intencional, né? E nosso objetivo, a criança está ali em constante aprendizado, né? Aprendendo com as suas ações, aprendendo conosco. Então é importante que a gente ajude elas nesse processo, né? Principalmente a nomear emoções. Desde o nascimento nós temos emoções presentes. A criança de alguma forma ela vai manifestar. A escola, né? Bem importante, Elaine, conversar com a família, verificar se ocorreu alguma mudança na rotina, né? Se de repente a criança está passando Oi, Carol, está gravando o teu áudio. Comunicar os pais é muito importante também, né? Já preparar Está travando um pouco o áudio da Carol, né? Mas ali entramos, então, numa questão muito importante, que quando na escola acontece uma situação de mordida, para que a gente trabalhe com a família. Para a criança que foi mordida, para que os pais também ajudem a criança a elaborar a situação, né? Porque a criança de repente vai criar um trauma? Não, depende muito da frequência, da intensidade, de como. Oi, Carol, teu áudio está travando bastante, tá? Enquanto você não consegue retomar lá a tua conexão, nós vamos então retomar novamente. Quando acontece uma situação de mordida na escola, que é algo bem comum e não intencional, conforme a nossa psicóloga afirmou. Esse diálogo com as duas famílias, tanto do mordido quanto do mordedor, é super importante, né? Então, a família precisa saber, não como forma de você criticar a família ou algo nesse sentido, mas de você estar deixando a família ciente, tanto da criança que mordeu, quanto da criança que foi mordida. Então, há um contexto, né? Então, nem sempre apenas a disputa de um brinquedo vai ser o motivo, né? Então, há muitas emoções envolvidas e a criança, como já foi dito, ela não expressa falando, nos dizendo através de palavras. Muitas vezes a expressão da emoção dela é realmente através da mordida, né? Vamos ver, a Carol saiu, vai estar voltando de novo, né? Então, para a gente ver se ela consegue continuar conversando com a gente. Então, essa é a importância, assim, até para a família ter a mesma linha de diálogo com o seu filho, que é extremamente importante, né? Desse cuidado, desse carinho, da gente observar a criança, compreender por que é que ela está mordendo os amigos. E até porque numa mesma tarde ou numa mesma manhã, ela morde mais crianças, né? Ela acaba mordendo mais crianças no mesmo dia e às vezes também o que a gente muitas vezes comenta é que ela morde sempre a mesma criança. Que isso também é interessante a gente conversar.
Por que que eu mordo normalmente a mesma criança, né? Então, isso também são questões da gente observar. Então, nem sempre vai ser só pela disputa de um brinquedo, mas eu vou olhar o contexto, sempre esse nosso olhar observador, esse olhar carinhoso. E eu, como professora, eu dizia esse olhar raio-x, que a gente precisa ter com as nossas crianças o tempo todo, né? Agindo como um polvo, para que a gente consiga conduzir com harmonia todo esse processo de vivência e convivência, de relações pessoais e interpessoais que se constrói no espaço da sala de aula e da escola, né? Então, e a maioria das mordidas, elas vão acontecer, como a Carol já situou bem as fases do desenvolvimento, mas ali é mais comum, mais frequente entre crianças de 2 e 3 anos, né? Então, Carol, que bom que tu estás de volta, né? Tava travando o teu áudio, né? E aí, que bom que tu saíste e retornaste. Então, eu te retorno a palavra, né? Até porque a gente tem que pensar um pouquinho, ó, as crianças que mordem a si mesmas, né? Que nem tu falou, todas mordem. Umas mordem nos coleguinhas, outras mordem no mordedor, brinquedos, peças de jogos, enfim. Mas e quando a gente morde a si mesmo? Né? Que são situações também, é uma situação bastante comum até hoje em dia, né? Que a gente poderia estar pensando com as famílias, com as mães, com os profissionais que estão conosco nesse momento, nesse diálogo. Sempre mostrar para a criança, né? Nós precisamos trabalhar com a criança a partir da concretude. Então, além do diálogo, nós precisamos mostrar o que ela pode fazer. As crianças que geralmente mordem a si mesmas, elas estão buscando uma regulação, né? Tá muito nervoso, tá muito triste, tá muito feliz muitas vezes, né? Então, ela vai encontrar, através das suas ações, um meio de se regular, vamos dizer assim, né? E às vezes, então, elas se mordem. A partir do momento que ela mordeu e ela percebeu que momentaneamente aquele sentimento sanou, vamos dizer assim, ela vai repetir a ação, tá? E aí nós temos que ter um cuidado para não reforçar esse comportamento. Então, sempre a partir do diálogo, dizendo que dói, dizendo que tem que fazer carinho, né? Se ela estiver muito nervosa, mostrar que de repente ela pode agarrar um ursinho de pelúcia, né? Que ela pode desenhar, mostrar possibilidades além da mordida, além de se bater, além de se beliscar. Tá? Mostrar estratégias externas que vão além do corpinho dela. E a partir do momento também, Elane, que a criança vai percebendo e vai aceitando melhor o outro, essas mordidas elas vão sanando, tá? E em si mesmo também. Claro que as mordidas elas são comuns até aproximadamente os 3 anos e meio. Mas pode ocorrer também com os 4 e 5 anos. Como eu coloquei, até aproximadamente 6 anos a criança é prioritariamente comportamental, então ela pode ter essas ações consigo ou com os outros colegas. Mas a partir do momento que nós vamos intervindo, que nós vamos mostrando, que nós vamos interrompendo o comportamento, isso vai cessando. Tá? Por exemplo, as mordidas elas ocorrem sempre com o mesmo colega, né? Então buscar entender o porquê que isso está acontecendo, né? É uma maneira de demonstrar carinho? É um conflito que está tendo? É uma disputa entre os dois? E buscar ficar perto, né? Não separar os dois. E isso serve não somente para o contexto escolar, mas também entre irmãos, entre primos, entre amiguinhos, vizinhos, enfim, né? Então, não separar os dois, né? Tentar, através de atividades lúdicas, incluir atividades de cooperação, né? Sempre explicando que não pode morder, sempre incluindo nesse acolhimento, né? Sempre ajudando a identificar o que a criança que mordeu está sentindo e também a criança que foi mordida está sentindo, né? Mostrar para a criança, olha, isso machucou, isso dói, vamos pedir desculpas. Tá? Vamos fazer um desenho para pedir desculpas? Isso é bem importante também. A gente teve uma experiência aqui na escola de 2 crianças que são muito amigos, né? E eles estão aqui desde muito pequenos. E eles se amam. E eles estavam se mordendo. E aí eu fiz um processo de acompanhamento e em comum acordo
acordo com os dois, por um dia a gente separou eles, um em cada sala. E eles sentiram muita saudade um do outro. Eles sentiram muita falta. E aí, nesse processo de diálogo, eles quiseram ficar juntos, né? Então, foi muito bacana, porque eles ficaram um dia, um numa sala e o outro na outra. E eles sentiram muito, só que foi um processo de diálogo, de acompanhamento, de definição coletiva, de diálogo também estendido para as famílias sobre o que estava acontecendo nesse processo. E sanou. Né? Eles ficaram tão felizes em poder, depois de um dia separados, um turno, na verdade, né? Voltarem de novo para estarem juntos o tempo todo, tá tudo certo. Então, às vezes são experiências que a gente faz e dialogadas. E quando, Carol, tu me fala dessa questão de pedir desculpas, ao longo dessa trajetória de tantos anos de sala de aula, tem uma questão que me faz pensar muito sobre essa questão do pedir desculpas. Eu o correlaciono com algo que se chama perdão. Perdoar alguém é algo muito difícil. É algo doloroso, é conflitante, é difícil. E aí eu me reporto como professora na sala de aula de como eu lido com isso com as crianças. Como eu trabalho o perdão com os meus alunos. Porque o pedir desculpa é um processo de perdão. Aí você vai dizer, Elaine, mas são crianças, é algo mais simples, é algo mais comum, é corriqueiro. Mas ali a gente está plantando a sementinha. Então, como o segredo, eu penso que está sempre em como conduzimos. O segredo do sucesso nem sempre é o que você faz, mas principalmente como você faz. Então, conduzir esse processo com as crianças é extremamente importante, da forma com que a criança perceba que ela não vai executar mecanicamente um pedido de desculpas, mas que ela precisa refletir isso. Ela precisa pensar, ela precisa de verdade sentir que vai desculpar o amiguinho, que tá tudo bem. Né? Nós adultos já compreendemos muito bem o que é perdoar uma pessoa que te fez sofrer, que te magoou, que te traiu, enfim, todas essas questões, e sabemos o quanto isso é difícil. Então, a nossa forma de agir com as crianças, desde bem pequeninos, vai preparando eles também emocionalmente para que saibam lidar com isso. Né? Então, como eu conduzo esse pedido de desculpas? Como eu faço isso? Exato. O ideal seria, Elaine, sempre trabalhar com um processo de prevenção, né? Trabalhar a definição com eles dessas palavrinhas-chave, né? Por exemplo, por que quando a gente chega, a gente diz oi, a gente diz boa tarde, né? Por que quando a gente quer algo, a gente pede com licença? E por que a gente pede desculpas, então? Através de um desenho, né? Buscar entender com eles, buscar trabalhar com eles, motivá-los, né? A pensar por que a gente pede desculpas, né? E ainda, como que a gente pode se colocar perante aquele pedido de desculpas, né? Eu gosto muito de trabalhar assim com a motivação da criança falar o que ela está sentindo. Então, além do pedido de desculpas naquele momento, né, é importante fazer, tá, por que você está pedindo desculpas, né? O que você aprendeu com esse comportamento? Sempre na linguagem da criança, né? E aí o coleguinha que foi mordido, tá, como você está se sentindo? Você vai dar um abraço? Você quer dar um abraço no seu coleguinha, né? Nesse momento, você está chateada? Você quer se retirar? Então, não é porque o coleguinha pediu desculpas que logo outra criança tem que aceitar. Enfim, a gente pode dar esse espaço e através do diálogo e através do desenho, tem músicas também que a gente pode trabalhar, a gente pode estar internalizando, né, o objetivo desse pedir desculpas. Mas é bem importante dar espaço, né? Não obrigar também a criança a pedir desculpa se ela não quer, mas trabalhar com ela que aquele comportamento machuca, que aquele comportamento não pode, tá? E é uma Isso. dia após dia. Não vai ser naquele momento da intervenção que a criança vai parar de morder, digamos assim, que a criança vai ter o aprendizado internalizado. É uma repetição, é uma constância. Criança precisa de repetição, tá? Não vai ser no primeiro momento que ela vai aprender. Então, repetição.
Isso aí, muito reconhecido hoje, né, na área da educação, né, pela neurolinguística também, a importância e a necessidade da repetição, né, de preferência sempre de forma amorosa, né. Então, esse respeitar o tempo da criança, dar a ela o tempo que ela precisa para compreender a situação, tanto como mordido quanto como mordedor, né. E isso eu vejo como muito importante a gente respeitar, tanto como família quanto profissionais da educação, a decisão da criança, né? Isso. Eu já quero, eu já posso te desculpar, tá tudo certo, somos amigos, vamos brincar. Então, esse poder de negociação, esse poder de nós trabalharmos na escola e na família as emoções, né? Algo que a escola ela afugenta, né? Ela omite, ela não traz à tona, né? Então, o quanto a nossa saúde emocional e mental depende da forma como nós mediamos sistematicamente, constantemente nas escolas e nos nossos lares, junto com as nossas crianças, toda essa questão das emoções, né? Exato. É um trabalho assim que não compete só à escola, né? Esse trabalho de prevenção, esse trabalho de educação emocional, né? Então, por exemplo, a questão do pedido de desculpas, Elaine, ele começa em casa, né? Esse trabalho já começa em casa, essa explicação. Esse trabalho de reconhecer, de mostrar também o que você pode fazer quando estiver com raiva, quais são as formas adaptativas de demonstração de carinho, né? Como que a gente lida com o outro, como que a gente se comporta com o outro. Quando eu estou me machucando, né? Por que eu estou me machucando? Então, novamente, ajudar a criança diariamente a identificar o que ela está sentindo. E aí, se ela está se mordendo, mostrar outras possibilidades dela canalizar, seja aquela raiva, seja qualquer situação, qualquer demanda que ela esteja passando, né? Mostrar possibilidades através de figuras, né? De expressões faciais, mostrar para a criança que emoção que é, pedir para ela identificar. Quando nós não estamos bem, a criança percebe, né? Ela não vai conseguir identificar o que exatamente está acontecendo, mas ela percebe que tem algo errado, né? Então, conversar com a criança, explicar para ela, isso é muito importante. Isso mesmo. É por isso que eu vejo muito a escola e a família parceiras nesse processo. Isso. Né? Nós, nós cuidamos, nós educamos e nós ensinamos. Não é possível trabalhar na educação se nós não fizermos essa parceria estreita com a família, quando a gente assume essas crianças que passam conosco muito mais tempo, né? Horas, relógio, do que muitas vezes com a família. Então, eu não tenho como dizer, não, eu, professora, só ensino. Não, eu, professora, em primeiro lugar, eu cuido. Em segundo lugar, eu estou mediando situações as mais diversas que me trazem como educadora, como parceira da família. E aí, sim, eu tenho um trabalho muito grande como ensinar, que é um tripé, cuidar, educar e ensinar, né? Que precisa estar muito firme, muito forte na presença da escola e da família, para que se consiga realmente atingir todo esse trabalho que a gente quer na formação de um perfil diferenciado, humano, profissional, enfim, né? Exato, exato. E pensando, né, em estratégias de prevenção, eu tenho algumas ferramentas, Elaine, que eu vou estar colocando aqui. É de fácil acesso, né? É um videozinho com uma música no YouTube que se chama O Meu Amigo Eu Vou Respeitar, né? Então, tanto a família em casa, quanto a escola, no intervalo, ou de repente num projeto, né? Pode estar incluindo essa música. Então, essa música fala, né? O que não pode fazer com o colega, né? Que não pode bater, que não pode beliscar, que não pode morder. E o que pode fazer, né? Pode fazer carinho, pode dar um abraço e também ajudar. Tem um livrinho também chamado Mordida Não Napoleão. A gente encontra facilmente em PDF na internet. Então, esse livrinho, ele traz a história do Beto, né? E o Beto, então, ele vai conhecendo
o seu rostinho, né? Vai conhecendo que ele tem 2 olhos, um nariz, uma boca e o que ele tem nessa boca, né? E aí é um livrinho bem interativo que ele pede também para a criança identificar o que a criança tem na boca dela, né? Ah, tem os dentinhos, tem a língua, enfim. E para o que serve a boca, né? Para que serve a boca? Ah, para comer alimentos gostosos. Então, que alimento que você gosta, né? Então, já vai ensinando para a criança qual é o objetivo, né? Qual é a função da nossa boca. E aí também esse livrinho, ele traz a participação de um cãozinho que acaba mordendo ele quando ele é filhotinho, porque ele queria brincar e ele gostava muito e acabou mordendo muito forte. E aí ele disse, mordida não, Napoleão. Então é através do lúdico, sabe? Ir reforçando, ir trabalhando com a criança comportamentos adaptativos. Ela não vai aprender sozinha, né? Então é preciso esse trabalho, essa união entre escola e família. Que ótimas ideias, que ótimas dicas. Olha só, te ouvindo, Carol, eu fiquei pensando que algo que eu valorizo muito na escola e na família, esse ambiente afetivo, essa forma gentil e carinhosa de lidarmos com as crianças. Porque a criança, ela aprende, de acordo com a metodologia de ensino da exclusivação, vivenciando, fazendo, experimentando. Então, eu gosto muito desse clima afetivo, carinhoso e gentil, que a gente, desde a hora que a criança chega, recebê-la com carinho, com respeito, com afeto, com alegria, sabe? A criança realmente não é receber a criança, é acolher, trazer para você, trazer para a nossa escola. E esse clima de carinho, de respeito, de ajuda, de gentileza, que gera gentileza, ele precisa ser predominante numa escola, numa sala de aula e, ao mesmo tempo, na família. Então, o quanto é importante para que a criança consiga lidar e gerenciar todas as suas emoções, ela se sentir prioridade, ela se sentir importante, ela realmente sentir que ela é o nosso presente. E que a presença dela conosco é extremamente importante. Se sentir aceita, amada, né? Isso não só no clima de afeto, mas também na nossa fala, no nosso diálogo e da forma como orientamos todas essas relações. Exato, exato. E nós temos que sempre considerar que a gente está lidando com um cérebro imaturo, né? Um cérebro em desenvolvimento, né, que está aprendendo, né, uma criança que está aprendendo também a lidar com as suas demandas, que está aprendendo a lidar com o mundo, e ela só vai aprender a agir melhor sendo tratada bem, sendo tratada com amor e acolhimento. Então tem uma frase que eu gosto muito, que é: a criança que mais precisa de amor e acolhimento é aquela que menos demonstra, digamos assim, que naquele momento não está merecendo, entre aspas, né? Porque amor não é questão de merecer, né? Todo mundo precisa ser amado. Então é bem importante assim, quando, né, falando da criança que morde, né? Nunca repreender, né? Nunca gritar, nunca dizer que ela é uma má criança, um mau menino, né? Sempre ajudar ela a elaborar aquilo, porque provavelmente depois da mordida a criança vai chorar, né? Geralmente elas choram porque elas se dão conta que aquilo não deveria ter sido feito, né? E aí elas acabam chorando. Então, acolher sim primeiro a criança que foi mordida, né? Mas também acolher a criança que mordeu, né? Buscar entender o que aconteceu, né? E assim, estar ali do lado dela vai trazer mais confiança também, para que quando surge uma demanda difícil dela lidar, qualquer situação, ela saiba a quem recorrer, tá? As crianças precisam da intervenção externa. Elas não vão aprender sozinhas, elas precisam dessa constância, elas precisam do nosso apoio. Então, se a gente percebe que tem uma criança ali que está mordendo, né, frequentemente, buscar ficar perto daquela criança, né? Buscar mapear a situação. De repente, alguma questão no ambiente, vamos rever, né? É uma questão com algum coleguinha, vamos rever. É uma emoção ali uma emoção agradável, né? Porque não existem emoções boas ou ruins, né? Eu sempre gosto de colocar isso também. Porque, de repente, se a gente começa a diferenciar emoções boas e ruins, quando a criança sentir a emoção raiva, por exemplo, ela vai achar que ela é uma pessoa ruim, né? Então, uma emoção desagradável de sentir. Então, ela vai ver que ela pode recorrer àquele adulto, ela pode pedir ajuda àquele adulto.
E para a criança que foi mordida, muitas vezes ela chega em casa, os pais ficam machucados com aquela situação, né? Eles não sabem muitas vezes como reagir. Então, também ensinar a criança como se defender num sentido adaptativo, né? Se de repente perceber que a criança geralmente morde por causa de um brinquedo, então auxiliar, motivar a criança, de repente, a brincar com um outro, né, naquele momento. Ou ainda recorrer à professora, recorrer a um adulto. Isso é uma questão que muitas vezes eu percebo que a gente tem uma certa dificuldade, Carol, assim, ó. Meu filho, a minha filha foi a criança mordida, né? Da gente não... Ai, meu Deus, foi agredido. Nós que trabalhamos na educação, na área da psicologia, enfim, né? Nosso trabalho, a gente sabe, com toda essa questão do desenvolvimento das crianças, que isso é algo comum, para não dizer normal, e que a gente lida com isso porque acontece o tempo todo em todas as escolas onde tem crianças convivendo, né? Então, muitas vezes, a gente não quer que o nosso filho sofra, né? A gente não quer que ele sofra, a gente acha que a mordida gera um sofrimento muito grande. Então, a gente vai ensinar o nosso filho a se defender. Só que ali mora o perigo. Como ele vai se defender? Então, a gente quer, de repente, orientar para que ele se defenda, mas da forma não muito humanizada, digamos assim. Então, vou me defender, bater. O amiguinho vem me morder, eu vou bater. Né? Então, qual é a melhor dica? Nesse momento, como eu devo ensinar o meu filho? Ele foi mordido, né? O que eu posso dizer de verdade que não traga conflitos para a criança? Tá, mas a mãe falou que eu tenho que bater. Tá, mas a professora disse que eu não posso bater. E agora, o que eu faço? Quem eu obedeço? Né? São comandos diferentes de pessoas que eu amo e respeito. O que eu faço agora? O meu cérebro é imaturo. Exatamente, pensa o conflito que fica nesse cérebro, né? Mas aí o que acontece também, Elaine? A partir do momento que eu ensino a minha criança a se defender com a mordida, em algum momento ela pode passar a ser a criança que agride. E aí eu também não vou gostar. Aí também vai mexer comigo, né? Enquanto vai, o meu filho é um dinossaurinho, vamos dizer assim, que tá mordendo as outras crianças. Eu também não vou gostar, né? Então, assim, quando aconteceu o primeiro evento, é importante ajudar a criança que foi mordida a entender o porquê isso aconteceu, porque ela não, naquele momento, ela não entendeu por que levou a mordida, né? Ela só sabe que ela levou a mordida do coleguinha, que tal o coleguinha mordeu ela. Então, buscar explicar para ela o que aconteceu, né? E se, de repente, né, conforme a situação, ajudar a identificar alguns sinais, né? De repente, o coleguinha vem lá de longe, né, próximo a ela e vem reto nela. De repente, ensinar, Elaine, ela a se afastar, a botar as mãozinhas na frente e afastar o coleguinha, né? A dizer não, dói. E o mais importante, chamar um adulto, né? Precisa muito da intervenção do adulto. Então, antes de dizer, você precisa bater, porque o meu filho não vai para a escola para apanhar, né? Eu já escutei muito isso, então eu ensino ele a revidar. Não, pede para ela se direcionar para a professora, ir perto da professora, tá? Isso é bem importante, porque às vezes assim, a criança nem vai perceber, de repente vem por detrás, enfim, né? Então, sempre recorrer à ajuda da professora, da auxiliar, enfim, que está naquele momento. São situações que às vezes fica mais fácil você orientar teu filho quando ele é o mordido. Eu vejo mais tranquilo você conseguir trabalhar com ele, né? Então, às vezes, a gente fica triste, fica chateado, mas quando o teu filho é um mordedor, parece que os pais se sentem mal, sentem dificuldade, parece que tem que dar conta disso em um dia só, que isso não pode se repetir, né? E o pai e a mãe sofrem com isso porque, na verdade, não querem que o filho machuque o coleguinha, né? Então, às vezes, ainda para a família da criança mordida, é muito mais tranquilo ainda lidar com isso, né? Do que você ser o pai e a mãe da criança que morde, né? Porque envolve toda uma questão de emoções, tanto do mordedor quanto do mordido, né? Mas, enfim, ainda fica um pouquinho mais fácil. E aí a importância daquilo que tu coloca, né, Carol? Não, jamais ensinar a criança
abater ou se defender agredido, né? A gente sempre vai pelo lado de vamos fazer carinho, vamos ensinar, vamos próximo da professora, vamos falar para o amigo que isso dói, que isso machuca. Ainda é o caminho mais tranquilo e civilizado e que dá, com certeza, um retorno muito mais rápido, né? Exato, exato. Porque nós temos que entender assim, nós enquanto pais, nós enquanto escola, nós queremos que as crianças desenvolvam habilidades para a vida, né? Como que eu vou ensinar uma habilidade para a vida de uma maneira assim que eu não concordo? Digamos assim, eu não concordo com as mordidas, mas eu ensino meu filho a revidar a mordida. Que habilidade que eu estou ensinando para ele, né? A gente entende que é totalmente ruim, né, estar nesse papel, mas é importante ensinar formas adaptativas de lidar com a situação. Ótimo. Vamos ter uma pergunta. Carol vai me passar uma pergunta aí, Graci? Mais uma colocação. Minha filha foi mordida várias vezes quando meu filho foi que mordeu o coleguinha. E os dois lados da situação. É uma atitude normal, várias vezes também. A gente tem uma pessoa que está participando, que coloca aqui mais uma questão de que ela viveu as duas situações, tanto do filho mordedor quanto do filho mordido, né? A mãe coloca que ela entende que realmente é uma atitude normal e é algo transitório, né? Do processo de desenvolvimento das crianças. Quando a gente consegue encarar dessa forma, é mais tranquilo, né? É mais fácil de lidar com todo esse contexto que se gera, que se cria, né? Mais alguma questão? Ali também vem, tem duas professoras aqui comigo, né? Que colocam quando o teu filho é mordido várias vezes, né? Na escola, que isso cria revolta, né? Até é uma questão assim, ó, é uma emoção do pai e da mãe, né? Poxa, teu filho seguido vai para casa mordido, né? Poxa, mas de novo, né? Foi o mesmo amigo que te mordeu de novo? Mas o que aconteceu? Por que você de novo? Então, surgem muitos questionamentos, né? Então, é complicado também a gente tentar, nesse momento, aquietar o coração dos pais. Sim, exato, exato. E aí é bem importante o envolvimento da família, né? Das duas famílias, tanto da criança que foi mordida, né? Quanto a criança que mordeu nesse processo, para juntos pensar em estratégias, né? Verificar o que está acontecendo. E essa criança que foi mordida várias vezes, né? A gente pode pensar como é que fica o emocional dela, né? Como que, de repente, será que ela não vai ter medo de ir para a escola daqui a pouco, né? A gente não tem como afirmar, né, o que vai acontecer com o emocional de uma criança que é mordida várias vezes, né? Pode ser que ela lide de uma maneira ok, pode ser que não, né? Vai depender muito do psicológico de cada criança, né? Das habilidades de cada criança naquele momento e como é conduzido a situação, né? Se eu acolho, o que eu converso em casa, né? Como que eu faço o manejo daquela tristeza, né? Ó, vamos desenhar aqui, vem cá no abraço da mamãe, né? Vamos conversar sobre isso, né? O que você está sentindo? O que a gente poderia fazer para resolver essa situação, né? Aí sempre reforçando, ó, fique perto da professora, busque a professora, né? Isso é importante também. E às vezes o comportamento dos nossos filhos, ele é diferente na escola. Né? Às vezes a gente escuta, mas é uma criança em casa e a outra bem diferente na escola e vice-versa, né? Então, às vezes, quando acontece alguma coisa com o nosso filho, a gente pensa logo que o nosso filho é apenas vítima. Mas eu levei um tapão, eu levei um empurrão, o amiguinho arrancou o brinquedo da minha mão. Mas será que eu consigo perceber nesse contexto, e por isso a importância do diálogo, que talvez o meu filho também provoca? Sim. Talvez em alguns momentos, eu sempre digo, nem é 50% para cada lado, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós não somos anjos e nem demônios.
mas temos um pouco de cada, né? Então, meu filho não é 100% o tempo todo o que está correto. E nem 100% o tempo todo o que está errado. Então, ali é a importância da gente conseguir, como mãe, eu sei que quanto isso é difícil, porque eu também sou mãe, e os nossos olhos, eles olham com perfeição para os nossos filhos, né? E é muito interessante que quando eles crescem, quando eles voam, quando a gente permite que, como mãe, como pai, que sejam águias, a gente fica sabendo algumas coisas, né? Que se passaram na escola, no ano tal, na época tal, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e a gente se dá conta, meu Deus, e eu tranquilo, achando que estavam perfeitos na escola, que eram obedientes, que faziam isso, que faziam aquilo. Então, eu como mãe, eu vejo isso muito em mim. O quanto a gente tem dificuldade de não enxergar e, ao mesmo tempo, até minimizar os pontos fracos e as dificuldades e até aquelas coisas que eles têm que não são tão louváveis assim, né? Então, é complicado isso, né? Minha filha me disse, eu assinei o livro preto tantas vezes na escola. Mas ela me disse isso agora, de adulta. Eu quase caí. Porque eu nunca esperava que a minha filha tivesse assinado o livro preto na escola, né? Mas ela fez, né? Se uma outra mãe tivesse me dito, eu não ia acreditar. Eu ia na escola para conferir, mas ninguém me falou, ela mesma me contou depois de muitos anos. Mas daí a gente tem essa sensação, meu Deus, a minha filha, sim, a minha filha. Então, nem tão anjo e nem tão demônio, nem tão certo, nem tão errado. Então, a gente precisa aprender a olhar para os nossos filhos, que são a nossa criação suprema, a nossa continuidade aqui nesse mundo, de uma maneira mais humana, mais possível. Eu erro, eu acerto, eu ajo corretamente, nem tão corretamente, aí é mais tranquilo, né? Exato, exato. E aí, o que a família pode pensar, né, quando vem uma queixa? Isso ajuda muito, contribui muito mais do que simplesmente dizer que a criança precisa revidar, né? Tá, vou verificar a situação, vou entrar em contato com a escola. O que eu posso fazer para ajudar nesse processo? De que forma eu posso contribuir através da minha filha, do meu filho, para que isso pare ou amenize, né? Vamos todo mundo se colocar na situação, vamos todo mundo colaborar, vamos entender que a gente está lidando ali com um cérebro imaturo, com uma criança em desenvolvimento e que as duas partes precisam aprender. Tanto a lidar, como manejar a situação, como projetar as suas demandas, né? Lidar ali com o contexto. Eu acho interessante que nem aqui na exclusiva, a gente, muitas vezes as mães de mordedores e mordidos se conversando, né? Trocando ideias, conversando com a escola, mas elas entre elas, né? Como a gente tem o contato, né? Das turmas, dos grupos de WhatsApp, elas se conversam. Não, eu quero pedir desculpa, eu quero conversar, eu quero entender, mas no sentido principalmente de compreendermos o contexto, a situação e ajudarmos os nossos filhos, principalmente orientando-os para que a gente consiga harmonizar o ambiente e as relações, né? Acho que esse é o grande objetivo, né? A gente ajudar a criança, né? Tanto o mordedor quanto o mordido. Os dois precisam da nossa ajuda, da nossa orientação, do nosso carinho, do nosso respeito, né? Porque como adultos estamos ali para fazer essa parceria nesse sentido também. Exatamente. E a gente vê situações também muitas vezes, né? Das famílias brigando por causa desses acontecimentos, né? E aí depois as crianças ali, amigas. A criança, ela é incrível, né? Não tem algo mais precioso do que uma criança, né? Eles podem 2 minutos depois passou, eles não lembram mais, estão brincando juntos, se abraçando, enfim, né? Eles não têm, eu acho que ao longo da caminhada a gente vai juntando e guardando muitas coisas que às vezes não são tão boas assim, né? Que bom que a gente fosse tão leve, tão solto, tão livre, tão capaz de perdoar, né? O quanto a criança é, né? Exatamente. E o que elas mais algo, Carol? Mais algo que tu gostaria de acrescentar?
Não, acho que a gente conseguiu ter uma conversa bem bacana, né? Colocar os pontos principais, né? Lembrando sempre, cada criança é única, né? Cada criança vai ter as suas características. Nós temos teorias, nós temos conteúdo sobre o desenvolvimento infantil. E tão importante quanto conhecer sobre o desenvolvimento infantil, é importante eu conhecer a minha criança, né? Buscar trabalhar com ela também, isso é bem importante mesmo. Conversa, diálogo, empatia, intervenção, né? A criança ela não vai parar por conta, né? Muitas vezes vai precisar ali da nossa intervenção, do nosso rompimento da ação. Isso aí. E aí também lembrando que a gente também, às vezes, o pai e a mãe brincam em casa, ou os avós, de morder sendo algo carinhoso, algo gostoso, sabe? De fazer de conta. E a criança encara, às vezes, a mordida como aquele momento prazeroso que ela convive em casa com o pai e a mãe, né? E ela acaba confundindo e reproduzindo essa atitude na escola também. Nem sempre a mordida vai ser por uma situação desagradável, né? Às vezes é simplesmente a projeção, né? A externalização de uma emoção agradável, de um sentimento de, eu gosto muito do meu coleguinha, meu Deus do céu, e aí eu vou lá e mordo ele. Só que daí eu não tenho o controle da minha força, acabo mordendo muito forte. Isso aí. Muito bem, mais alguma contribuição? Senão a gente vai encerrando aos poucos, né? O nosso. Vamos ver se tem mais alguém aqui querendo falar. Vamos ver se tem alguém. Vamos convidar. Tem uma mãezinha ali solicitando. Vamos ver se ela consegue entrar. Bem, senão a gente encerra então o nosso bate-papo, né? A gente tem aí uma sequência também de diálogos, né? Que a gente tem previsto para a gente ir ajudando, então, nesse processo de educação das nossas crianças exclusivas. Então, queremos te agradecer, Carol, em nome da exclusivação, pela tua disponibilidade, pela riqueza das tuas dicas. Eu acredito que a partir de hoje a gente vai lidar com muito mais tranquilidade com tudo isso e dizer também para quem está nos assistindo que você fez isso gratuitamente, como parceira da escola, estando aqui conosco. Então, gratidão enorme. Isso mostra o quanto você é um ser humano evoluído, o quanto você é humanizada e o quanto você ama o teu trabalho, de estar ali no teu momento de descanso, nos ajudando a pensar, a disseminar paz, tranquilidade, as emoções sendo educadas, né? Então, que bom, muito grata de coração. Agradecemos a todos que ficaram conosco, então, esse tempo aí de quase uma hora, conversando sobre esse tema que são as mordidas na escola. Um beijo no coração de todos, fiquem bem e até a próxima. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.